durante este processo, construir algo novo no debate dele. Sobre o aborto, se você é a favor... Você citar um exemplo aí, não é uma questão que eu discutiria, não é minha área de expertise. Se você vai discutir, talvez você possa embasar isso com dados, tanto para... Não estou dizendo que tem lado positivo de você não ser a favor do aborto, ou lado negativo de você não ser a favor. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que se você quiser que o seu debate seja mais frutífero, talvez você possa alimentar ambos os lados para que eles possam debater. Talvez você consiga fazer isso. Talvez. Né? Se você considera contraditório, você melhora até o seu posicionamento ou a sua afirmação no mesmo. E eu acho que é uma dificuldade até na própria academia, no ciência talvez, você considerar esse contraditório em, sei lá, uma dissertação ou numa tese. Não sei se por conta de tempo, enfim, mas você considerar esse contraditório e debater esse contraditório, dependendo da orientação que você tiver, você vai seguir um ponto de vista ali, autores definidos com aquele segmento, aquele ponto de vista, você não vai considerar um outro que pode até, por exemplo, futuramente questionar o seu trabalho e você já argumentar na própria defesa. Né? Então, dentro das ciências da saúde, da ciência aplicada em si, da química das ciências da saúde, você tem uma dificuldade, por exemplo, na área de fármacos, você tem uma dificuldade um pouco maior de fazer isso. Você precisa de muitos dados, né? E para você contrariar isso ou não, você precisa testar em populações diferentes, em grupos diferentes, em circunstâncias diferentes também, fazer correlações. Tem que tomar muito cuidado com as correlações espúrias, né? Mas você consegue, ainda assim você consegue fazer isso se você se preparar para esse debate. Se você não estiver preparado para esse debate, enquanto condutor desse debate, você não vai conseguir fazer. Mas eu acho que essa é uma das ferramentas. Você precisa garantir que os lados distintos tenham voz, você precisa garantir a seguridade do debate, e você precisa garantir, mesmo que seja uma minoria, de que ela possa se expressar em algum momento, nem que para isso, você, talvez, você mesmo, tenha que levantar o contraditório. E aí você pode fazer isso e eles ficam completamente confusos. Porque uma hora você levanta de um lado, em seguida você levanta do outro. E aí você, pronto, reequilibrou, agora volta. E aí as pessoas continuam debatendo. Tem mais, essa última parte que eu vou passar aqui, porque a gente nem fez nem intervalo. Uma atividade. O pessoal, em alguns locais, principalmente na faculdade, na law school lá em Harvard, eles gostam muito de debate, né? Eles têm grupos de debate, coisa que não é nossa tradição. Pelo menos na maioria dos locais mais populares, não é tradição grupos de debates, etc. Lá eles se dividem, fazem, tem campeonatos nacionais sobre isso, sobre debates, né? E eles propõem uma atividade uma das atividades que eles propõem é em 3 tempos, para ajudar os alunos a treinar a retórica, para ajudar os alunos a treinar a sua argumentação e aí por diante. Então ele divide em 3 momentos. O que nós fazemos isso em alguns casos quase de maneira inconsciente, mas fazemos em alguns momentos. Então ele começa ali por debater uma bobeira. Quando você debate bobeiras, quando você debate, tem uma organização do debate da bobeira, você ensina os seus alunos a debaterem coisas que não sejam talvez tão pesadas. Vamos debater o aborto sim ou não, a legalização das drogas ou não, o porte das armas ou não, pena de morte ou não. São assuntos muito complexos, né? Vamos debater a obrigatoriedade da vacinação ou não, vamos debater a redução da aplicação das vacinas da vacina para HPV ou não. São temas complexos. Vamos debater se a nocividade de uso e abuso de determinadas substâncias são assuntos muito pesados e, no geral, são assuntos que são debatidos levianamente e sem graus de referência, sem nada. São debatidos como se ele estivesse falando Aí, se o feijão vai por cima do arroz ou não, é melhor. Quem veio primeiro, a galinha ou o ovo? Se o Palmeiras tem mundial ou não, né? E se segunda-feira é o pior dia da semana. Tem gente que diz que é terça, porque na segunda está descansado ainda. Na terça é pior, porque já passou o final de semana e está muito longe da sexta ainda. Então, você pode ajudar nessas bobeiras. São bobeiras, né? Esse capítulo. Esse do ovo da galinha, você pode. Do ovo da galinha
Depende, você fala, mas depende. Você acredita no evolucionismo, na criação, no que você vai... Aí é um outro debate que é complexo isso. Mas esses são debates bobos. Eu disse bobos porque a gente pode colocar outros debates menos complexos e que vão ensinar os nossos alunos a debaterem ou não. Geralmente eles estão querendo assunto complexo hoje em dia. Mas eles querem assunto complexo, mas eles, assim, se eles não aprenderem como debater, como é que eles vão debater algo mais complexo? É bolacha ou biscoito? Bolacha ou biscoito, né? É bolacha ou biscoito? Então você precisa... E aí você faz uma rodada desses debates sem prévia formação, sem prévia discussão, ali. E aí eles vão... Pode ser que nesse momento já pegue fogo a coisa. E aí você talvez tenha que reconduzir e ajudá-los a chegar num determinado ponto, determinada temperatura para o debate. E nesse momento aqui também você começa a estabelecer as regras. Feijão vem por cima do arroz ou por baixo? Você pode falar, depende, é uma questão cultural. Você introduz elementos mesmo técnicos. A cultura X, o uso do feijão Y, nos, sei lá, nórdicos ou nos... Eu não sou especialista em alimentação e história também. Nos Países Baixos, nas regiões africanas, uns tal... Você pode começar a introduzir isso. Palmeiras, tem Mundial ou não tem Mundial? Ou se aquele título do Corinthians... Era Corinthians, né? Na época, o Corinthians tinha ou não tinha Mundial por causa de um campeonato que foi feito e ninguém sabia se valia Mundial aquilo ou não, né? Talvez você pudesse, pode ser uma bobeira, mas você pode falar, olha, existem regras, existe uma legislação específica, existe um tribunal para jogos de futebol, eu vim descobrir isso recentemente, né? Então, onde se arbitra isso, como se fala isso, quais são as regras, onde está estabelecido, e aí você pode chegar a uma conclusão sobre o assunto. Era o Corinthians, no caso aí. Na época ele não tinha, não sei se ele tem agora, mas tudo bem. Aí uma segunda rodada, ele já vai ajudar esses alunos, no segundo tema, talvez já consiga ajudar esses alunos a usar um pouco mais da sua retórica. Agora eles já têm um tempo melhor para preparar, eles já sabem o que eles vão argumentar, eles já pensaram ali, no curto momento em sala de aula, no que eles vão falar, então a gente pode deixar esse tempo para que eles possam usar as referências que você levou para eles, porque uma coisa é quando eles vão buscar as referências, outra coisa é quando você está ensinando ele ao que são essas referências, como elas se dão, qual... de referência, eu vou dar um exemplo. Se você estabelece ali que Wikipedia é referência, tudo bem, Wikipedia será a referência. Os sites neste modelo serão a referência. Há quem defenda muito e há quem fale muito bom, mas estou só dando um exemplo. Você definiu que aquele é o grau. Vai valer super interessante, vai valer capricho, vai valer o blog. Não, olha, a referência que eu decidi é que tem que ser um profissional da área. Não pode ser corrente de WhatsApp. Tem que estar um texto editado e publicado em um jornal de grande circulação. Estou dando só um exemplo. Tem que ser publicado no Júris Brasil, que é um negócio temeroso também, né? Tem que estar pelo menos publicado lá. Tem que... Você estabeleceu ali. Aí você consegue... e você deu essas referências para eles naquele momento. Você vai conseguir conduzir, vai conseguir com que eles tenham tempo de reflexão, que eles preparem os seus argumentos, que eles preparem as suas falas, que eles consigam contradizer, já que eles têm acesso às mesmas informações, que eles consigam contradizer. Ou você pode dar parte das informações para um grupo e dar partes diferentes de informação para o outro grupo, para deixar que eles possam até se complementar e se contradizerem ali ao mesmo tempo. Então, esse é o segundo nível, onde você está tornando essa discussão mais complexa e você começou a estabelecer as regras. É referenciado, você precisa, durante a sua explanação, demonstrar qual é a sua relação, qual é a relação da sua fala com o que vem escrito, estabelecido. Você precisa demonstrar o porquê, o como você chegou a essa conclusão, o porquê você chegou a essa conclusão, e aí por diante. Essa discussão é um pouco mais complexa quando você vai discutir geometria. Obviamente que é muito mais complexo quando você vai discutir geometria, reprodução celular, e aí por diante. Então você consegue... É quase uma exposição quando você vai discutir, porque são os paradigmas estabelecidos. Enquanto não houver rompimento dos paradigmas, é aquilo. A célula se reproduz, duplica dessa forma, o ângulo é côncavo ou não, e pronto. Agora, em outros aspectos onde nós aplicamos essas técnicas
esse conhecimento desenvolvido lá em questões ambientais, em questões reprodutivas, que são questões científicas, questões ambientais, questões reprodutivas, questões de saúde coletiva, questão de desenvolvimento tecnológico, vamos investir, o Brasil deveria investir mais no agro, não, o Brasil deveria investir em informação, em trem de levitação. Então você consegue colocar essas discussões e abranger outros aspectos em que a ciência, que a gente só vê em livros, que nós vemos em livros, sala de aula, muitos de nós ensinamos essa ciência, como é que ela se aplica no seu cotidiano. E é por isso que a gente fala que a ciência ela aplica no cotidiano. Ele vai entender a importância da geometria. E no terceiro nível, uma proposição mais séria. Nesse nível de proposição mais séria, eu dei como exemplo isso, ele estava num outro contexto, mas esse ano já mudou o contexto. Os atletas russos deveriam ser proibidos de participar das Olimpíadas ou não? Nas últimas, houve todo um debate, por causa da crise dos anabolizantes e etc. Então era um debate posto. Deve, não deve? A gente pune geral, a gente não pune. Os esteroides, quais são os graus de vantagens físicas que eles podem dar ao competidor ou não, etc. E agora a gente vai na próxima, a gente vai ter outro debate. O país está em guerra, se estiver até lá, né? O país está em guerra. Os Jogos Olímpicos, e aí o pessoal da geografia, talvez, da sociologia e filosofia, deveria um país que está em guerra participar de um ambiente onde se celebra, entre outras coisas, a disputa pacífica entre as nações da União, etc. E aí quem for dessa área vai conseguir ressaltar melhor esses temas do que eu, né? Menores de idade devem ser proibidos de usar suplementos alimentares ou não? O pessoal da saúde pública, o pessoal da biologia, o pessoal da química também, devem usar ou não? Porque esse dever usar ou não, ele parece que é só uma questão de, eu acho que deve. Tomei, pra mim foi bom, meu sobrinho tomou, o meu filho toma ou não toma. Existe esse debate, ele é muito mais sério que isso. O que são esses suplementos, qual a finalidade, e quais são os casos onde existe uma necessidade de uma prescrição desses suplementos, essa suplementação alimentar, o que é suplementação? O que é essa suplementação alimentar? Porque muitas vezes eles debatem e eles nem sequer sabem o que é o suplemento alimentar. O que é? O que seria isso, né? Então, para esta preposição mais séria, você tem que ter um tempo de informação, um tempo de exposição das informações, onde eles vão estudar previamente isso ali, e aí eles vão conseguir partir para um debate mais teórico do assunto. Esses não, embora pareçam ser assuntos simples ou de opinião, não são assuntos de opinião. Esses são debates científicos mesmo, né? Atendo na questão dos suplementos. Ele é um tema pouco debatido, pouco conversado e que tem repercussão geral. Você pode ir em qualquer escola, e é claro que você precisa fazer uma pesquisa para aferir isso. O pessoal da saúde pública poderia fazer, inclusive. Já não fez. Mas qual é o número de alunos menores de 18 anos, do primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, que praticam esporte e usam suplementos de forma indiscriminada, ou sem supervisão, ou por supervisão não qualificada para tal? Esse é um assunto posto. Então, esse é um assunto posto. E eles conversam, eu já presenciei. João, toma tal coisa. Se você discute, ainda fica bravo com você. Porque fala que o padrasto faz e o padrasto, depois seu padrasto é nutricionista, o que ele é? Não é nada. Então esse é o... Só que aí é aquela coisa que você falou, né? A gente às vezes não quer entrar na discussão exatamente porque você vai causar problema com a família, vai causar problema com a escola. E aí você passa aquela coisa do argumento para a pessoa pensar. Assim, só que cabe a ela decidir ou não. A gente até falou semana passada, os ambientes de debates devem ser ambientes privilegiados, onde esses alunos, esses participantes tenham a possibilidade de serem expostos a argumentos que não lhes são familiares. Como você falou, meu padrasto fala que eu posso tomar. Mas minha mãe não acha legal. E aí é uma questão de opinião, acho que eu vou tomar. Não sei se aconteceu com você. Uma vez aconteceu comigo ensinando essa coisa de tipo sanguíneo. Aí eu falei, pai e mãe tipo O, só pode ter filho tipo O. Aí a menina virou e falou, mas eu sou tipo A.
debate deveria vir a ficha do aluno já. Nem o mediador está dando segurança, né? Essa já tem inúmeras. Isso aí foi tudo. Eu já Você escutei. propôs o debate do poliamor, não se preocupe com isso. Tem níveis de debate também, aonde esses debates podem ser travados. Né? Ai, cara. Talvez a gente possa debater quais são os assuntos que podem ser debatidos, né? Em quais níveis eles podem ser debatidos. Mas, só pra gente encerrar aqui, porque já vai estar dando o horário, 4h47. Só para nós encerrarmos esse. Procurei um tema assim. Por que não tem nenhum cientista brasileiro que ganhou o Nobel? Esse é um. Porque eles ganham o Nobel. Tem muitos cientistas brasileiros que eles trabalham fora e eles fazem com que outros cientistas ganhem o Nobel, igual aquele do buraco negro lá, tinha um monte de cientista brasileiro. Ele tomou 25 anos da USP. Fez todo o cálculo. Só que quem ganha, não. E quem ganha é o pessoal de fora do pessoal. Aí cabe um debate político, geopolítico e político econômico, né? É um outro. E ele já começa lá com César Lattes. Ele começa lá com César Lattes, vai evoluindo nesse debate, ele é extenso. E é uma das. A gente falou isso também na outra aula, é o seguinte: é necessário se limitar ao debate. Não limitar em si os temas, mas se limitar o debate. Quando você vai falar sobre suplementos, ou na aula passada a gente usou o exemplo de uso de canabidiol para pacientes com epilepsia refratária. Vou dar um exemplo. Esse é um debate muito específico. Olha o nível do debate. O uso de canabidiol para pacientes com epilepsia refratária. E aí você restringe a este debate. Se você quiser expandir, tudo bem, mas você precisa expandir por grau. Né? Porque uma coisa é você discutir independente se você é a favor ou não, estou falando do debate. Uma coisa é você discutir o uso do canabidiol, depois você discutir o uso do THC, onde você já pode ter ou não ali questões de dependência. Eu não sou especialista na área, mas tem um outro efeito. E aí você vai expandir até o recreacional. Se você jogar o termo uso, liberação ou não de drogas, é muito amplo. É muito amplo, é um debate infinito, onde você não conseguiu, então talvez você possa restringir esse debate em níveis, e aí você vai aumentando a circunferência dele. Mas esse é o problema de todo pesquisador também, né? Muitas pesquisas morrem na praia, como a gente falou semana passada, porque ela fica muito ampla. Porque o pesquisador é apaixonado pelo tema, o orientador dele é apaixonado pelo tema, no geral, o cidadão com menos experiência. E aí ele vai ampliando, porque ele vai dizer, não, você tem que reduzir ao seu objeto de estudo, no caso, ao seu objeto de debate. Ah, mas eu sou... Porque é mais simples, estou dando um exemplo, é muito mais simples você achar pontos em comuns e discutir o benefício ou não de um tema mais específico, como poucas pessoas vão poder opinar sobre o uso de canabidiol para pacientes com epilepsia refratária, sabe o que eu falei? Porque elas não sabem o que é epilepsia refratária, então você precisa, vamos performar o que é epilepsia refratária, qual que são os estudos, tem estudo de caso, não tem estudo de caso, tem estudo clínico, qual fase desse estudo clínico se não tem. Então você consegue colocar uma série de coisas, já que o objetivo é acrescentar, colaborar com a construção do conhecimento, você consegue colocar uma série de coisas dentro desse debate. Aí você fecha essa caixa de debate, então você talvez possa expandir. Agora nós vamos para o uso tem um outro nome, né? Uma coisa chama de Sativex. Tem uma consideração de THC, tem uma outra recomendação, aí você pode ampliar esses debates. Agora, se você jogar tudo na mesma mão, desculpa, se você joga tudo na mesma caixa, sacode e fala, agora vamos, sabe, uma caixa de Pandora, é interminável o assunto. Então, era sobre essa instrumentalização que eu queria discutir hoje. Na próxima 2 aulas a gente vai discutir uma outra instrumentalização e depois fazer uma oficina, uma rodada de debates, uma oficina de debates. É de que debater é necessário. Nós, boa parte, enquanto condutores de debate, somos privilegiados de poder fazer isso em ambientes onde você consegue normatizar o debate. Você tem que preparar este aluno para debater, se você é formador de opinião
por ofício, eu digo de formador de opinião, desde que você é jornalista, se você é blogueiro, alguma coisa desse tipo, né? E você tem um papel importante hoje na formação da massa, você tem que conseguir estabelecer esse debate lá também, e você tem que estar disposto, a sua função em si é de que isso possa ocorrer da melhor forma, da forma mais qualificada possível. Uma das coisas que você deve evitar, aí tem vários nomes, mas é a conformidade social, a formação de manada, a reação de manada e aí por diante. E para fazer isso, talvez você consiga fazer primeiro de tudo, garantir a segurança do debate, depois garantir que as vozes sejam escutadas, mesmo que seja a minoria, e depois, se necessário, você mesmo pode dar espaço para o contraditório. Nem que o contraditório seja você que coloque, nem que você fique jogando de um lado para o outro. Deixa eu falar. Uma coisa que possamos deduzir daí é a importância do tempo. Não se comece um debate porque não se conhece os alunos, porque os alunos não conhecem você como professor que lhes dá segurança para falar, não é? E aí é preciso tempo. Não se comece um debate no primeiro dia de aula. Talvez o debate possa ser enxergado como o culminar de uma sequência didática toda, e que o problema, como estes dois que você nos apresenta, vai sendo ao longo do tempo estudado. E o debate, seja por seminário, seja por embate de opostos, vai se dar no final. Enquanto isso, ao longo do caminho, o problema vai sendo investigado. E o professor vai tomando a frente para evitar o comportamento social apresentado de manada, por vezes descrito nos próprios livros. Não é? Então, e aí o professor tomando a frente como seu exemplo ao longo do caminho em cada aula. E aí a coisa vai sendo apropriada. Então, a forma de sequência didática em que o debate numa aula, o debate em si, ao longo do tempo ele vai acontecendo, aula a aula, mas assim, uma forma de debate seja o culminar de uma sequência didática toda. E aí a importância do tempo. A escola nem sempre dá o tempo. Você está falando, professor, da gente discutir, de debater, da necessidade disso, não é? Então, a sequência didática é uma maneira da gente cumprir com o tempo cronos, o calendário, e ao mesmo tempo não fazer com que ele seja imperativo, mas que os alunos também tenham um tempo para, de fato, aprender e aí debater. Tem professor que usa o método socrático, onde o debate em si já é o método dele, né? Ele ensina por debate, quase a ferros, né? É quase ensinamento a ferros ali, né? Então ele está constantemente no conflito. Tem professores que usam, eu não estou discutindo se é um bom método ou não, né? Tem professores que usam o conflito como método de ensino. É sempre o conflito. Eu acho que em direito deve ter muito disso. É o conflito, a todo momento o conflito. Inclusive deixar a temperatura alta para ele é o método dele. Tem professores que usam isso. Tem professores que usam como abertura e fechamento, né? Faz um debate inicial, pouco qualificado, só para as pessoas se expressarem, né? E aí você trabalha-se o tema, o assunto, e aí no final faz um debate de encerramento. E tem professores que fazem isso agora. Ele vai formar e ao final vai debater. E só ao final vai debater. O importante é que você tenha em mente o que você está fazendo, para que você não deixe o debate correr solto sem ter um objetivo nele. O que eu quis mais salientar é a importância do tempo. Tempo que na escola básica não existe. Este é o problema que vamos enfrentar. A sua proposta e a proposta que os professores aqui possam já ter exige esse tempo. Existe tempo, sim. Então, a necessidade do debate, seja ele feito no culminar ou ao longo de todo de cada aula, ou as duas coisas ao mesmo tempo, exige o tempo. Exige o cuidado com o tempo. O ensino catedrático padrão de cobertura de conteúdos e material e apostilas, ele pouco privilegia o debate. Eu concordo, pouco privilegia, porque você tem
um conteúdo a vencer, um tempo a vencer e o resultado, que é mensurado nesses casos, nesses modelos de ensino, ali para entregar. Então ele pouco se privilegia o debate, né? Ele pouco se privilegia o debate. Aí dentro da sua pergunta de formas como fazer, isso deve ser considerado. Talvez a sequência didática seja uma parte da solução para você manter o seu emprego. Sim. Se estamos falando de escola privada, para você manter o seu emprego e ao mesmo tempo propor. Sem segurança, sem a segurança social do condutor, do mediador do debate, sem a segurança econômica, financeira, etc., também não há debate. Bobeira você achar que você vai conseguir fazer esse debate se você não estiver seguro de que aquele ambiente é propício. Pessoal, nós encerramos por aqui, agora já faltam 3 minutos já. Tá? Encerramos por aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Um ponto de reflexão? Eu agradeço a presença de todos. Tem uma lista, uma listinha. Vocês podem assinar. Vou deixar. Já assinou. Passagem do nosso todo. Quer fazer alguma coisa? Isso, a didática, sala de aula invertida, é muito aplicável. Você está trazendo o cara para o centro. Obrigada, viu, professora? Do pensamento. Na sala de aula, o problema da sala de aula invertida é que você tem que garantir que a pessoa... Valeu, professor. Obrigado. Como dou na lapso senso, aí é mais o cara está meio preparado já. Ele está mais preparado. O debate com a sala de aula invertida, o debate com a sala de aula invertida, ele ocorre muito com o pessoal da medicina. A troca de pensamentos, anamnese e tudo. Ali na mesa. Não, foi a mesma documento na aula, né? Mas a mesma. Já dá as assinaturas. Tá legal, obrigada. Fazendo anamnese, Tchau. fazendo tudo. Tchau. Porque daí você consegue mas ele exige um preparo. O debate invertido seria o ideal, né? O modelo ideal é o invertido, seria para tudo invertido. Porque você coloca o cara para se mexer, né? O cara não fica só um ouvinte, ele tem que ser um ativo da sala de aula. Os americanos, eles têm muito da sala de aula invertida. É basicamente isso. A aula serve como plantão de dúvida, uma discussão do caso. O pessoal do direito tem muito disso aqui, porque é diferente, né? O cara chega do direito aqui, ele vai lá, inciso, código. Vamos lá, pessoal, o que ele quis dizer aqui? O que o constituinte quis dizer? São várias interpretações de uma frase, de 3 palavras. Agora, em modelo invertido, não. O pessoal já leu o artigo, o código, e bem... Já vem municiado, né? Já está municiado. Professor, qual é o gosto do brasileiro aqui dentro do debate? Não caiu, porque a gente não está acostumado. A gente não tem muito debate. Parece que os próprios debatedores também não sabiam muito bem, porque eles parecem que estão se degladiando, né? Eles estão... Que não tinha seguridade, que eles se ofendiam, as pessoas... havia repressão, tanto é que teve debatedor que foi mandado embora. Tem gente que saiu, tem gente que saiu. Tipo, você não volta mais aqui, aqui. Várias vezes. E aí, como é que você vai ter que ter seguridade, em especial, foi a primeira seguridade que teve. Se você for debater aqui, tá brincando? Pra você. Então você tem que ter uma seguridade. Se você não tem seguridade, não tem ambiente para debate. Não tem, são os graus de proteção, né? É por isso que, em tese, nos ambientes acadêmicos públicos, como a Universidade de São Paulo, como você tem uma seguridade estatutária aqui, estabelecida, para não debater. Aí se o reitor não gostar, liberdade de cátedra sua está garantida. Eu não vou participar do clube do chá, segue a vida. Né? Lá na PUC tem problema até de falar mal da igreja, né? Lá na PUC é difícil. Sim. O Cláudio falou isso hoje na aula. Sim. Ele falou, se vier com coisa igual estão falando aí, eu já penso em ir embora. Ele já... Você debater eu acho que imagino que deva ter, mas deve ser muito mais complexo debater o aborto lá. Sim. Mesmo do ponto de vista legal, vamos discutir do ponto de vista... Existe uma limitação. O cara para debater tem que se apegar à letra da lei. Né? Então, a lei... Se entrar a carga ideológica, aqui, acabou. Não tem como. Agora, no ambiente...